Ah, sistema nervoso, sistema tão amado por uns e odiado por outros. Hoje eu trouxe uma questão da FGV para a gente comentar, para a gente discutir essa questão aqui no canal, que eu sei que gera muitas dúvidas para os concursandos de plantão. Então vamos para a resolução da questão. É preciso ter muita atenção para você resolver corretamente questões relacionadas ao sistema nervoso, devido à sua grande complexidade. Independente do nível de exigência, seja para nível superior, médio e fundamental, as questões de sistema nervoso são questões difíceis, são questões complexas. É um sistema que requer muita atenção e muito estudo. Essa questão que eu trouxe hoje, ela foi retirada de uma prova aplicada pela FGV para nível superior para o cargo de fisioterapeuta no ano de 2014. O órgão foi Suzano. Então, vamos lá para a questão. O enunciado diz o seguinte: o sistema nervoso central possui diversas áreas onde são realizadas variadas e complexas funções do corpo humano. Relacione a seguir algumas destas áreas às suas respectivas funções. Então, pois bem, uma correlação. Eles deram aqui para a gente 4 estruturas e colocou ali na frente para a gente correlacionar essas 4 estruturas com 4 definições. A primeira dessas estruturas é o tálamo. A segunda dessas estruturas, vejam o que a FGV fez. Colocou ali a medula oblonga. A medula oblonga nada mais é do que o nosso amado e querido bulbo. O bulbo, que é o órgão mais caudal do tronco encefálico. Tronco encefálico que é composto pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Não vamos esquecer disso. Então, medula oblonga nada mais é do que o bulbo, órgão mais inferior, mais caudal do tronco encefálico. O hipotálamo, o número 3, e o mesencéfalo, número 4. E aí, eu tenho ali 4 definições que a gente vai discutir uma por uma. E aí, depois que a gente fizer essa correlação, a gente vai indicar a sequência correta de cima para baixo. Então, muito cuidado com as exigências que a banca faz diante das questões. Então, nós temos a alternativa A, B, C, D e também a alternativa E. Vamos lá. Primeira coisa. Controla a liberação de hormônios do sistema endócrino. O sistema endócrino está relacionado a glândulas. Glândulas cuja principal função é secretar hormônios. Estes hormônios vão diretamente para a corrente sanguínea. Quem é que faz isso? Já colocaria aqui logo de cara, né? Diante das possibilidades aqui que a gente tem, eu já marcaria de cara aqui o 3. O hipotálamo é responsável por isso, né? A gente tem que lembrar que o eixo hipotálamo-hipófise, ele é muito importante. E eu gostaria de destacar alguns hormônios hipotalâmicos que a gente não pode deixar de falar. O primeiro deles é a ocitocina. Ocitocina, por vezes, a gente encontra como oxitocina, ou com C ou com X. Tanto faz. A gente vai encontrar dessas duas formas. É um hormônio muito importante para o nosso bem-estar. Um hormônio que diminui o nosso estresse. Um hormônio que é muito importante para a amamentação. Um hormônio que é muito importante para o momento do parto, dentre várias outras funções. No momento do parto, a ocitocina é importante na contração uterínica. Então, a contração do útero durante o parto, para favorecer o parto normal, é função da ocitocina. Na amamentação, a ocitocina é importante para ejetar o leite.
né? Não confunda prolactina com ocitocina. Prolactina, produção do leite. Ocitocina, ejeção desse leite, tá certo? Então, não confundam isso. Então, a ocitocina é um dos hormônios que a gente tem que destacar com relação ao hipotálamo. Vou falar muita coisa do hipotálamo. Vai ser praticamente uma aula com resolução dessa questão aqui, tá certo? Vamos lá. Outro hormônio, o ADH, também chamado de vasopressina, né? Ele está muito ligado à reabsorção de água, ou seja, conservação de água no seu corpo. Para quê? Para evitar a desidratação. Então, o ADH, o hormônio vasopressina, ele conserva água no seu corpo. Então, diante de um momento que você possa entrar em desidratação, e a gente sabe o quanto que a desidratação pode ser fatal para a pessoa, o ADH, ele age conservando água no seu corpo, o que é importante para a manutenção de todo o nosso metabolismo. Lembrando que o nosso corpo, 70% do nosso corpo, é aquele clichê, né, é composto de água, então a gente precisa muito de água para as funções vitais do nosso corpo. Vamos lá. Outra coisa, hipotálamo, ele faz o controle do nosso sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, o hipotálamo, ele vai controlar o parasimpático e o simpático. Primeira coisa, o parasimpático, ele é controlado pelo hipotálamo anterior e o simpático, ele é controlado pelo hipotálamo posterior. Beleza? Essa é mais uma função hipotalâmica. Outra função hipotalâmica é o controle da nossa temperatura corporal. Lembrando que nós somos animais homeotérmicos. Nossa temperatura, ela varia aí e fica aproximadamente entre 36,7 graus Celsius, tendo uma pequena variação de 1 grau para mais e 1 grau para menos. Acima disso, a gente entraria num processo que a gente chamaria de hipertermia. Abaixo disso, a gente entraria num processo que a gente chama de hipotermia. Então, a nossa temperatura ela tem que estar compreendida entre 35,7 e 37,7 graus Celsius. A nossa temperatura ela não pode sofrer variações, tá certo? Então, o controle da nossa temperatura corporal é de responsabilidade do hipotálamo, tá certo? Ele vai funcionar como um termostato, evitando grandes variações de temperatura. O hipotálamo anterior, ele vai controlar o centro da perda do calor. Ele vai evitar a hipertermia, o aquecimento desse corpo, fazendo o quê? Sudorese e vasodilatação periférica. O que é o suor? Por que a gente transpira? É uma tentativa do nosso corpo de fazer um resfriamento externo do nosso corpo. Tá certo? Então, transpirar, suar, nada mais é do que uma tentativa do nosso corpo de evitar uma hipertermia, resfriando o nosso corpo com água. Isso desidrata. Mas isso é fundamental, isso é super importante, tá certo? E quem faz isso é exatamente o hipotálamo. O hipotálamo posterior, ele faz exatamente o oposto. Ele tem um centro de conservação do calor, evitando a hipotermia. E aí, o que esse hipotálamo posterior faz? Ele tem esse centro de conservação do calor, ele vai promover calafrios, que é um tremor muscular, que é a contração muscular involuntária. A gente treme para gerar calor e tentar aumentar a temperatura. Então, quem faz isso? Quando a gente está tremendo de frio. Nós estamos tremendo de frio por quê? Na tentativa de gerar calor e, consequentemente, aumentar a nossa temperatura.
E com os vasos sanguíneos, o hipotálamo faz exatamente o oposto do calor. Então, o que vai fazer? Se no calor eu tinha vasodilatação periférica, no frio eu tenho uma vasoconstricção periférica. Esse é o nosso querido hipotálamo. Outra coisa, comportamento emocional. Hipotálamo relacionado com o nosso sistema emocional, sistema límbico. Então, nós temos, primeiro, controle do sistema nervoso autônomo, segundo, controle da temperatura corporal e terceiro, regulação do nosso comportamento emocional, o nosso sistema límbico. Então, não se confundam com relação a isso, tá certo? Quarta função super importante do nosso querido hipotálamo. Ele faz regulação do nosso sono e vigília. Ou seja, o hipotálamo ele vai atuar junto com o nosso sistema ascendente retículo ativador, que é a SARA, na ativação do córtex cerebral. Para que ele ativa o córtex cerebral? Simplesmente para poder deixar a gente ativo, para deixar a gente acordado. Então, essa é a função do nosso hipotálamo. Tem várias outras funções? Tem a parte hormonal e do ADH, né, que é o hormônio antidiurético. Então, a gente tem várias funções. Outra função importante também, que a gente não pode deixar de falar, que é a função do hipotálamo, a regulação da ingestão de alimentos. Então, nós temos o centro da fome e o centro da saciedade, que está relacionado também ao hipotálamo. Outra coisa, o centro de regulação da ingestão de água, que é o centro da sede. Então, o centro da sede, fome, saciedade e sede, tudo isso é função do nosso hipotálamo. Como eu já disse, a regulação da diurese, manutenção, reabsorção de água através dos nossos túbulos renais. Quem faz isso? ADH. Onde é produzido o ADH? Produzido no hipotálamo. Vejam só quantas funções tem essa estrutura localizada ali no diencéfalo. Só não esqueçam onde está localizado o hipotálamo. Região diencefálica, tá certo? Outra coisa, regulação das glândulas, regulação do nosso sistema endócrino, né? Ele controla a liberação de hormônios do sistema endócrino, então ele é super importante com relação a isso também. E por último, a gente vai falar do nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano. Quem faz esse controle? Hipotálamo. Então, o nosso hipotálamo, ele controla o nosso relógio biológico. E o nosso relógio biológico, ele é super importante. Ele é extremamente importante. Sabe o fato que você acorda todos os dias no mesmo horário? E muitas das vezes, você nem precisa desligar o despertador porque você acordou minutos antes? Esse é o seu relógio biológico. Esse é o seu hipotálamo acostumado a levantar sempre no mesmo horário. Então, fica a dica aí de 9 funções importantíssimas do hipotálamo que a gente não pode esquecer, tá certo? Vamos para a segunda definição. Logo de cara, vejam só como é que é interessante esse tipo de questão, né? Logo de cara, eu já consigo eliminar a alternativa B, eu já consigo eliminar a alternativa D e já consigo eliminar a alternativa E. Ou seja, eu já vou matar essa questão simplesmente com 2 afirmativas, com as 2 primeiras que eu acertar. Por quê? Ou essa segunda aqui corresponde ao número 2 ou corresponde ao número 4. Nada além disso. Ou seja, fazendo a metade da questão, eu já consigo ter a certeza se eu acertei ou se eu errei. Espetacular. Controla as funções autonômicas, como, por exemplo, o vômito. Quem é que controla o nosso vômito? O nosso bulbo. Então, quem é que
controla. Por que que o bulbo, a medula oblonga, é o número 2 aqui? Porque eu já marco a alternativa A. Simplesmente porque no bulbo nós temos 3 centros. O centro do vômito, o centro respiratório, que controla a nossa respiração, e o centro vasomotor, que controla a nossa pressão arterial. Então, o bulbo, a medula oblonga, é responsável pelo controle de funções autonômicas, como o ato de vomitar, pressão arterial pelo centro vasomotor e ritmo respiratório, né, que é o centro respiratório. Isso é função do bulbo. Então, já matei a questão aqui, eu já coloco aqui a resposta correta como alternativa A, simplesmente fazendo a metade da questão. Isso é interessantíssimo, tá? Muitas das vezes é isso que acontece. Próximo. Auxilia a coordenação dos movimentos oculares. Muito fácil, né? A gente já vai e coloca o número 4 ali ao lado. Por que que a gente coloca o número 4 aqui ao lado? Porque isso é função do mesencéfalo. Os dois nervos conectados ao mesencéfalo, o terceiro par e o quarto par, oculomotor e troclear, são nervos responsáveis por movimentar os nossos olhos. Então, o 4, o mesencéfalo, ele só pode entrar aí, tá? Através dos seus dois nervos, tá? Dois pares de nervos, melhor dizendo. Terceiro e quarto par, nervo oculomotor e troclear. E, por fim, o tálamo, a gente já vai colocar aqui, que eu tenho muitas informações importantes para falar do tálamo. Ele influencia os movimentos do corpo que estão relacionados à ansiedade e à dor. É isso mesmo? Função do tálamo, isso? Quantas outras funções tem também o tálamo? Se houve esse tipo de abordagem nessa questão, será que eles não podem fazer um outro tipo de abordagem semelhante com outra função? Eu vou falar todas as principais funções do tálamo aqui também nesse vídeo. Mas, se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu like. É uma forma de controlar a quantidade de pessoas que estão se agradando por esse conteúdo. Isso me motiva a gravar mais vídeos gratuitos como esse aqui para o canal, para que você tenha as melhores informações de forma gratuita, chegando na sua casa, no seu celular, na sua TV, a hora que você quiser assistir e reassistir. Então, curta esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal, para aí você não perder nenhuma das notificações. Ative o sininho que o YouTube vai sempre te notificar de vídeos novos que estão sendo postados todas as semanas. Pois bem, tálamo influencia os movimentos do corpo que estão relacionados à ansiedade e à dor. O tálamo, ele nada mais é do que a maior parte do telencéfalo, perdão, né, do diencéfalo. Nós temos ali a família tálamo, que fica no diencéfalo. Nós temos o tálamo, nós temos o epitálamo, nós temos o subtálamo e nós temos o hipotálamo, que a gente acabou de falar. Então, não se confundam. Toda a família tálamo se encontra no diencéfalo. E a maior parte do diencéfalo é composta pelo tálamo. Então, influenciar os movimentos do corpo que estão relacionados à ansiedade e à dor é a função do tálamo. Outra função, controle emocional. Sistema límbico. Ah, mas isso não é função também do hipotálamo? Sim, mas o tálamo tem uma importância grande nesse ponto. Tá? Tanto que tumor nessa região de tálamo e hipotálamo pode modificar o comportamento emocional das pessoas, levando pessoas, por exemplo, a desenvolverem depressão, desenvolverem problemas psiquiátricos, né, relacionados a exatamente lesões, doenças, né, que
porventura, possam surgir nessa região talâmica. Outra coisa relacionado à visão e audição, também é função do tálamo. Então, o tálamo também colabora, ele é muito importante, tá, para a nossa visão e audição. Outra coisa, motricidade corporal, que é o que essa questão está dizendo. Sensibilidade, né? A dor nada mais é do que uma sensibilidade do nosso corpo. Isso é função do tálamo também. A famosa SARA, que eu já falei que era a função do hipotálamo, de ativar a SARA, de manter o nosso córtex cerebral ativado, também é função talâmica, ou seja, a nossa vigília, estar acordado, é função tanto do tálamo quanto do hipotálamo. E outra coisa, para a gente fechar essa questão com chave de ouro, controle das vísceras corporais, função também talâmica, tá certo? Então, nessa questão, para a gente desenvolver essa questão, que não é uma questão difícil, a gente explicou bastante aí sobre o nosso sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.